É, então, vamos começar. Hoje é a sexta aula de 10. Já passamos da metade do estudo do livro de Gálatas. Essa é uma ação da Escola de Liderança e Ministérios, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou o professor de vocês, Ricardo Moreira. Amém. A aula passada, a gente terminou colocando assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando, porém, são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Foi os últimos versículos que a gente viu. E a gente não está debaixo da lei porque o espírito representa Jesus Cristo, e é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo que nos abona do pecado, e por isso a gente não está debaixo da lei. Mas foi o que a gente viu, que Paulo introduz no assunto, no livro de Gálatas, uma luta entre a carne e o espírito. Então, nessa aula, a gente vai ver as obras da carne, que escravizam, e o fruto do espírito, que são as dádivas, e são impregnadas na vida do crente, né? Então, o que é que diz Gálatas 5, do versículo 19 ao 23? É assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como eu já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Veja, o apóstolo Paulo, as palavras que ele usou em grego são essas aí que estão no slide, que eu não sei nem dizer na leitura grega mesmo, é porneia, a cartasia, a zeugeia, e essas 15 palavras gregas. Mas ele numerou essas 15, mas não quer dizer que só tem essas 15, porque ele diz, e coisas semelhantes a essas, porque o número de pecados que existe, a possibilidade de pecados, são muito grandes. Então, ele citou 15, mas disse assim, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro. Como já disse antes, então, Paulo já tem falado ao povo de Gálatas sobre esses pecados, que quem faz isso não vai herdar o reino de Deus. São 15. E os frutos do Espírito são 9. E ele também diz 9 palavras gregas, ágape, charra, erene, e está aí essas 9. Veja, uma curiosidade. É possível, não é certo não, mas é possível, e pode existir alguma Bíblia, alguma tradução de Bíblia que não tenha 15 obras da carne, tem até mais. Não é que o tradutor da Bíblia errou, não, de jeito nenhum. Não é que ele cometeu o pecado de acrescentar uma palavra. É simplesmente porque tem algumas palavras dessa que significam mais coisas. A língua portuguesa não conseguiria descrever tudo que essas 15 obras da carne são. Por exemplo, porneia, que a gente vai ver hoje, ela pode ser prostituição e pode ser fornicação. Pode ser tranquilamente essas duas coisas. E são duas coisas um pouquinho diferentes. Então, são 15. Paulo usou 15 palavras. Mas pode ser que na sua Bíblia tenha 16.
Mas não, nesse caso não existe erro, né? E por que Paulo está dizendo que existe um conflito entre a carne e o espírito? Por que Paulo está dizendo isso? A gente tem que voltar lá para Gênesis de novo para entender isso. Veja, é, no ato da criação do ser humano, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, tem lá escrito: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando o ser humano conforme a imagem e semelhança deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gênesis capítulo 5 tem lá um relato dizendo assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhes o nome de Sete. Veja o que aconteceu. Deus criou o homem conforme a imagem e semelhança dele. E Adão, quando teve um filho, depois de Caim e Abel, depois que teve um filho, que pôs o nome de Sete, gerou esse filho conforme a semelhança e imagem de Adão. O que foi que aconteceu entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 7? Gênesis capítulo 3 foi a queda do ser humano, que está lá escrito: Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja, nunca a Bíblia diz que foi uma maçã. Isso é uma pintura da Idade Média, mas era um fruto. E eu quero que vocês entendam que o pecado de Adão e Eva não foi comer o fruto em si, foi porque Deus disse a ele: não coma do fruto. E eles foram e comeram. Então, o pecado foi desobedecer a palavra de Deus, a palavra emanada de Deus. Deus disse: não coma. E eles comeram. Né? Então, isso gerou para nós, para toda a humanidade, o que a gente chama de pecado original. E essa é a raiz do problema. É isso. Nós, quando nascemos, trazemos essa carga, essa imagem e semelhança de Adão depois da queda. Então, quando a gente nasce com essa semente, infelizmente, aqui dentro do pecado original. Isso é que nos dá a vontade de pecar. Isso é que nos faz, ainda criancinhas, a você ver um irmãozinho seu e você ir lá e beliscar o seu irmão. Mesmo você sendo pequenininho, você... É isso que tá. Então, nós, ao nascermos, a gente traz na carne essa vontade de pecar. Agora, veja o conflito que existe com o Espírito. E a força que tem o Espírito Santo, a gente vai entender na sequência. Letra A, B, C, D e E, que fui eu que coloquei, não tem na Bíblia A, B, C, D e E, não. É para a gente entender. De Efésios e João. Quando a gente lê, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis. Depois que, o quê? Letra A, ouvistes a palavra da verdade. Você escuta a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação. Aí, letra B, o que é que acontece? Tendo nele também crido. Então, você ouviu e você creu. Aí, letra C, o que é que acontece? Você é selado, foste selados com o Espírito Santo. Então, você é selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o Senhor é da nossa herança para a redenção
a possessão adquirida para louvor da sua glória. O que é isso? O Espírito Santo sela e dá a promessa. Qual foi a promessa? A gente já viu. A promessa que foi feita a Abraão, de sermos adotados como filhos, nação santa, e filhos de Deus. Aí, continuando, João, e eu, Jesus dizendo isso, rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, essa promessa, você escuta a palavra, crê, é selado com o Espírito Santo, e isso acontece para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Então, ele vem morar na gente. Então, esse é o conflito que existe entre a carne e o espírito. Nós temos uma tendência ao pecado, que está lá onde? No pecado original. Por quê? Porque Adão gerou a humanidade segundo a imagem e semelhança dele, depois da queda. Então, nós nascemos com o pecado original e recebemos o Espírito da verdade quando ouvimos e cremos na palavra de Deus. Então, aqui dentro existe um conflito. Então, uma pessoa como eu e vocês, que já se encontrou com Jesus e somos salvos, é um conflito que existe, sabe? E tem um problema. Tem gente que atribui tudo a Satanás, e não é. Ele até interferiu lá no Gênesis, enrolando Eva e Adão também lá. Mas entenda, você já nasce com essa tendência do pecado original. E você recebe o Espírito Santo. Então você já tem um conflito interno seu. Nem precisava Satanás agir, porque você já tem essa tendência ao pecado e o Espírito Santo lhe dizendo o que é para fazer. Aí, além disso, você tem esse elemento externo, Satanás, que fica no seu ouvido, fica conversando, fica botando o pecado para você cair nele, tá? Então, existe esse conflito o tempo inteiro, né? Agora, essa história desse conflito entre a carne e o espírito é coisa muito, muito antiga, sabe? Os judeus, no Antigo Testamento, eles já falavam que todo ser humano tinha a Yetzer Hara, que é uma natureza má, e o Yetzer Hatob, que é uma natureza boa. Quem nunca viu um filmezinho, desenho animado, que aparece uma pessoa tendo um anjozinho bem bonzinho, um anjozinho mau no seu ouvido? Isso é baseado no que os judeus acreditavam, que a gente já tem essa natureza boa e ruim ao mesmo tempo. Não é só isso, não. Na Grécia, o Platão escreveu sobre o diálogo de Fredo. O diálogo de Fredo é como se fosse assim, dois cavalos, duas forças amarradas, um puxando para um lado e outra puxando para o outro. Então, isso já é antigo, já na Grécia, sabe? Epíteto disse assim, que era um filósofo grego, dizia assim, eu tenho vergonha do meu corpo, eu sou uma pobre alma, algemada a um cadáver. Ovídio, que era um romano, ele nasceu em 43 a.C., ele disse assim, veja as coisas melhores e concordo com elas, mas eu sigo as piores. Quer dizer, eu dei exemplos aí, antes de Cristo, que judeus, gregos e romanos, eles já estudavam, eles já entendiam que existia essa luta da carne e do espírito. Existem dois filósofos famosos da Grécia, Platão e Filon de Alexandria, que escreviam sobre isso, né? Platão escreveu, o homem deve procurar separar a alma da comunhão do corpo. Somente assim consegue entender a realidade, pois o corpo perturba a alma. Filon de Alexandria foi um judeu, mas ele morava na Grécia, ele era lá. O apóstolo Paulo leu muito sobre ele, porque algumas palavras, inclusive, dos escritos de Filon estão na Bíblia, porque Paulo reescreveu, né, foi inspirado pelo Espírito Santo, claro, mas foi o que Paulo escreveu
Filon disse assim: a causa da ignorância é a carne, ela é a tolice onde todos os males são construídos. As almas estão oprimidas e não olham para os céus. São como gado que come olhando para baixo. Então, essa luta já é coisa antiga. E o apóstolo Paulo? O que é que o apóstolo Paulo pensava? Que nós somos uma tríade em cada ser humano, né? Paulo disse em Tessalonicenses que, e mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso corpo, a palavra que ele usou foi soma, alma, que ele usou a palavra psique, e espírito, ele usou a palavra pneuma, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor Jesus Cristo. Alma são nossos sentimentos, é o sentido da vida, né? Ele colocou assim, lá em Romanos: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, assim, pela minha alma, pelo cuidado que tiveram comigo, né? O Espírito é o que torna a gente realmente filho de Deus. Um animal, por mais amor que a gente tem a um cachorro, a um gato, ele não tem o Espírito, porque coube somente ao ser humano Deus soprar o Espírito da vida, né? Então, isso é que torna diferente a gente dos animais. Agora, e corpo, o que é que Paulo achava? O que é soma? Primeiro, Paulo dizia que tem vários relatos, quando ele fala em corpo, que ele pensava, primeiro, que corpo é corpo mesmo, é esse corpo da gente, né? Ele diz assim: porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo levou chicoteada, levou pedrada, foi apedrejado. Então, certamente, quando Paulo escreveu para Gálatas, ele já tinha marcas no corpo físico, né? Paulo falou também assim que o corpo é imperfeito e luta contra o espírito. Ele já não está falando de corpo físico, né? Quando ele falou em Romanos, ele disse que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quer dizer, Paulo já estava falando de um corpo espiritual aí, né? E é imperfeito, sim, mas Paulo achava, não, e tem cura, né? Paulo diz assim, em Romanos 8, dizendo assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, as primícias do Espírito, também gememos, e nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Todo mundo sabe que quando houver o arrebatamento, a gente vai receber um corpo glorioso, um novo corpo. Então, o nosso corpo é imperfeito, sim, mas vai ser restaurado. Então, Paulo entende que o corpo da gente, ele tem potencialidade tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Depende a quem eu e você seguimos, a quem eu e você nos damos conta, ao pecado ou ao Espírito Santo de Deus. Qual deles? Né? E tem um detalhe, no grego, existe também, corpo não é só a palavra soma, é a palavra sarx, essa palavra em vermelho aí, que Paulo usa essa palavra sarx, tanto em Romanos, como em Gálatas, como em Coríntios, né? Paulo faz um paralelo entre sarx e pneuma, quer dizer, que o corpo sarx é inimigo do espírito pneuma, né? Gálatas 5, que a gente diz assim: porque a carne peleja contra o espírito. Então, aí ele não usou a palavra soma, ele usou sarx, né? Porque sarx é muito mais do que um corpo físico, né? Tanto que, em algumas Bíblias, a tradução nessa Gálatas 5:17 porque a natureza humana peleja contra o espírito. Então, é assim que Paulo pensa, né? E o que é que o fruto do Espírito tem a ver com o quê, né? O fruto do Espírito está no singular, porque está no singular porque o fruto do Espírito não são muitas coisas, mas
uma coisa só, é harmoniosa, é uma coisa só integrada. Quando Paulo escreve que o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e sobre essas coisas não tem lei, tem a ver com uma coisa, que é essa coisa? O próprio Jesus Cristo. Né? Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Olha, em vermelho, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu sou a videira e vocês são ramos. Né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o fruto do Espírito tem a ver com a videira. A videira é Jesus Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo e está tudo interligado. Né? E como é que a gente pode dividir essas 15 obras da carne, esses pecados nominados, com o 9 fruto do Espírito para aprender melhor? Bom, os 15 estão aí, nominados. Veja, os 3 primeiros são os pecados ou as obras da carne na área sexual. Os outros 3 são os pecados, as obras da carne, na área de relacionamento de Deus com a gente com Deus e a gente com a igreja. E os outros 9 é na área interpessoal, né? Como eu me relaciono com minha esposa, com meus amigos, as pessoas, com outro ser humano. Então, hoje, a gente vai ver as 3 obras da carne que estão ligadas à área sexual, que é porneia, a cartásia e a selgeia. E um fruto só do Espírito, que é ágape, o amor ágape. Bom, o que é porneia? No começo já da aula, eu disse que é prostituição e fornicação. Significa as duas coisas. Né? Era uma palavra usada lá na Grécia para falar sobre os relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Porné, literalmente, quer dizer prostituição. A palavra só porne quer dizer prostituta. E se acredita que tanto porné como porne, prostituição e prostituta, veio da palavra grega penume, que quer dizer vender. Então, porneia é o ato sexual que é comprado e vendido, o que não é amor de jeito nenhum. Uma coisa que você compra com dinheiro, isso não é amor, né? O erro básico, o pecado, é que, no caso do ato sexual dessa forma, é que não existe amor, não existe amor. Existe uma compra, dinheiro, né? Paulo, quando escreveu, ele conhecia os filósofos e as manias dos romanos o tempo todo. Na Grécia, havia um filósofo, um político chamado Demóstenes. Ele disse assim, ele escreveu: mantemos amante para o nosso prazer, concubinas para a necessidade diária do corpo, mas temos as esposas a fim de produzir filhos de modo legítimo e de ter uma guardiã fidedigna do nosso lar. Quer dizer, não tinha nenhum tipo de pudor no casamento, eles, é, né, veja, isso aí quem escreveu isso que eu vou ler agora, foi Aristarco ou foi o próprio Platão? Não, acho que foi Aristarco mesmo, que Messalina era a imperatriz, esposa do imperador Cláudio, né? De noite, ela saía às escondidas do palácio e ia trabalhar em prostíbulo público. Quer dizer que ela fazia isso, não era por dinheiro, porque ela não precisava disso, mas era porque a imoralidade era muito grande, sabe? E depois voltava para o palácio para dormir tranquilamente. Né? Era um negócio muito sério, né? Mas a gente fica pensando assim,
Eu dei esses exemplos da Grécia, de Roma, mas a coisa estava feia. Paulo, quando escreveu, veja, a gente está estudando o livro de Gálatas, que foi escrito mais ou menos em 54 depois de Cristo. O 1 Coríntios foi escrito no ano 55 ou 56, um ano depois do livro de Gálatas. Veja o que Paulo escreve para 1 Coríntios. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, nem entre os pagãos, minha gente, existe. Era o que estava acontecendo em 1 Coríntios. E a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, um filho possuir a mulher do pai, e vocês estão orgulhosos? Não deviam, não deviam fazer isso, né? Um ano depois, ou 10 meses depois, foi quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios. Paulo continua, receio que ao visitá-los outra vez, Paulo já tinha visitado, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então o negócio estava feio lá em Coríntios, né? E por que a porneia, a prostituição e a fornicação crescia tanto? É preciso entender que naquele mundo da Grécia e de Roma, na época de Paulo, a imoralidade sexual não era considerada imoralidade, era um costume, era uma prática normal, sabe? As ideias gnósticas, quer dizer, o gnosticismo é uma prática, é uma união de religiões, e até se misturou com o cristianismo, sabe? Alguns gnósticos pegaram alguns ensinamentos do cristianismo e misturaram tudo, mas essas ideias diziam que o espírito era bom, mas quem era ruim era a carne, era a matéria. Então, se a culpa é da matéria, meu espírito está muito bem, eu posso fazer o que eu quiser. Era isso que diziam, então o negócio era feio. E terceiro, que a prostituição serve de culto aos deuses daquela época. Lá em Corinto, havia o templo de Afrodite e existia o templo de Diana lá em Éfeso, que tinham prostitutas do templo, que elas tinham relações sexuais dentro do templo, com dinheiro a pessoa pagava, mas era uma sacerdotisa do templo, ela pegava o dinheiro e dava para aquele deus Afrodite, ou para Diana, sabe? Quer dizer, era um culto aos deuses, então era um horror, né? Aí vem a segunda obra da carne, que Paulo fala, é a catarsia, que é impureza, vida impura, desejo imundo, indecência e moralidade sexual, sabe? Além disso, significava pensamento impuro e também significava fornicação, dependendo da forma que era usada. Então, a catarsia era algo tão impuro que foi ficando normal, as pessoas foram achando uma coisa natural, foi uma decadência moral do mundo que a gente está vivendo nesse período, a gente hoje acha tudo normal, tudo acontece, acha normal e é isso que estava acontecendo no mundo, sabe? Agora perceba a diferença entre porneia e a catasia. Pornéia é a prostituição mesmo física, é o corpo se deitando e tendo relação sexual físico. A catasia é um pouco pior, é uma impureza na intenção, é na mente e no coração. Então, para você praticar o ato de porneia, de prostituição, você pensava antes que ia cometer o ato, e quando você cometia, você também cometia na cabeça. Então, a porneia era o pecado físico, e a catasia, você fazia ela antes da prostituição e durante a prostituição. Então, tinha a ver mais com a impureza da cabeça da pessoa, né? A catasia significava imundície em três sentidos, uma sujeira física, sabe? Quando a pessoa tinha uma ferida compus aquela parte de fora,
significava, a pessoa usava essa palavra catasia, um médico usava essa palavra para mostrar, tamanha era a sujeira, para vocês entenderem. Podia representar também uma impureza ritual e cerimonial. No Antigo Testamento, quando a mulher menstruava, que usava os panos, aquele pano sujo era a catasia, sabe? E ninguém poderia entrar na presença de Deus impuro daquele jeito, sabe? E também a catasia era no sentido moral, sabe? É algo tão imoral que causa repulsa, não só em Deus, mas nas próprias pessoas. As pessoas olham e vê assim, eita, o negócio tá ruim, sabe? Então, trata-se de uma mente tão poluída que polui tudo que está ao redor, pode transformar algo nobre em uma zombaria, sabe? Desperta um nojo e uma ojeriza até em pessoas decentes. Por isso, Jesus disse assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque estes verão a Deus. E o último, obra da carne, pecado que a gente vê, ao segeia, né? Quer dizer, lascívia, libertinagem, ações indecentes, sabe? Veja, é uma contaminação da mente completa, completa. Pornéia, como eu disse, era prostituição física, a catasia era uma impureza da mente, mas alcegeia era assim, você se apegava tanto ao pecado, Deus me livre, pegava que você nem se importa mais com Deus, você nem se importa com o que os homens estão pensando em você não está nem aí. Eu, um dia desse, há uns 3 meses atrás, até comentei com o Jô aqui em casa, que nessas redes sociais eu recebi uma mensagem assim, de uma mulher bonita, sabe? Uns, sei lá, 25, 23 anos, dizendo assim, eu sou uma pessoa que gasta 30 mil por mês. Se alguém quiser me adotar, se algum velho quiser me adotar, tá tranquilo que eu aceito. Bom, meu gasto é 30 mil por mês. Quer dizer, é uma mente que não está mais ligando, ela está dizendo assim que vai se prostituir, que não está nem aí, só é pagar, sabe? E está botando na rede social, quer dizer, não está nem se lixando para o que pensam dela, o que deixam de pensar. É, é, esse, é isso daí, sabe? Então, veja que uma pessoa, tanto homem como mulher, pode até fazer pornéia, você pagar, cometer esse pecado, você pagar um homem, uma mulher pagar um homem ou um homem pagar uma mulher para ter relação sexual, ou ao contrário, mesmo hoje em dia, você pagar para se prostituir, você paga, sabe? Você tem uma mente impura, você faz, mas às vezes você cometeu o pecado, claro que cometeu, mas você ainda esconde da sociedade. Não estou dizendo que está certo, não, estou não. Mas entenda, essa pessoa cometeu 2 pecados, mas quem vai mais além, que é a alçageia, é quando a pessoa faz. Não está nem aí o que o povo está pensando, o povo pode saber, eu não estou nem ligando, acabou o senso do que é certo e errado. Né? Trata-se, então, assim, de um pecado aberto, atrevido, é uma ação indisciplinada, a pessoa está à mercê das paixões, não respeita mais ninguém. Né? O que é terrível nesse último pecado de alcegeia é que acabou-se o respeito próprio, acabou-se o senso de vergonha, não existe mais. Para combater essas 3 obras ligadas à carne na área sexual, só o fruto do Espírito, chamado ágape, que é o amor de Deus. Ele é porque o amor ágape é tão forte que é o primeiro que o apóstolo Paulo fala. Né? E eu coloquei alguns versículos aqui, onde lá no grego está a palavra ágape, sabe? Porque Deus é amor. Esse amor aí é porque Deus é ágape.
Permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o ágape. Porém, o maior deles é o ágape, é o amor ágape. O amor é vínculo da perfeição que liga tudo numa harmonia perfeita. Está lá em Colossenses. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, do ágape. Sabe por quê? Porque ele é o elo perfeito, né? Romanos, Paulo diz assim, o amor ágape não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o ágape é o cumprimento da lei. É tão forte o ágape que o amor de Deus cumpre toda a lei. É isso que Paulo está dizendo, sabe? Existia na língua dos gauleses, do povo de Gálatas, mais ou menos 20 palavras para dizer o que era o amor. No grego, as palavras mais conhecidas para amor eram quatro: eros, que é o amor sexual físico, que não tem nada de errado quando é feito dentro do casamento, com sua esposa, com seu esposo, não tem nada de errado. Agora, eros, é, Aristóteles dizia que o eros sempre começa com o prazer dos olhos, que ninguém se apaixona se primeiro ficar encantado com a beleza, sabe? Então, o amor eros é assim, algo da carne, sabe? Quando a pessoa. Agora, só que Aristóteles dizia assim: quando a pessoa começa a ficar ansioso para se encontrar com a pessoa que está ausente, então esse ego já começou a virar o segundo amor, um amor mais nobre, que é o amor filia, que esse amor ele completa o amor eros, que filia podia até ser traduzido como um beijar e acariciar também, mas é porque inclui o envolvimento da mente. Aristóteles escreveu assim: o prazer do amante, de quem ama, é contemplar a amada, e o prazer da amada é receber as atenções do seu amante. Desse modo, ter esse amor do tipo filia envolve estar apaixonado. Então, era alguma coisa a mais do que só o corpo, né? E existe outro tipo do amor, que é o storge, essa palavra grega também, que é o amor entre os pais e filhos, entre irmãos. Por isso que não existe sexo. Não é uma coisa natural haver sexo entre mãe e filho, como Freud estudou o complexo de Édipo, entre filha e pai, entre irmãos. Esse tipo de coisa lá em Levítico está dizendo que é pecado, porque é uma mistura. Você está misturando o amor eros com o amor estógio, o amor entre um pai e um filho é diferente, não envolve coisa sexual. E, finalmente, no grego, a palavra que é o amor de Deus, o amor incondicional de Deus, é o amor ágape, esse que destrói qualquer barreira, esse que destrói qualquer coisa, e a gente cantou hoje, agora, antes de começar essa aula: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E segue em frente. E é engraçado, sabe, que eu não sei se vocês perceberam que Paulo começa assim: quem nos separará do amor de Cristo? E lá no fim termina assim: será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, ele faz uma conexão, nada nos separa do amor. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu posso decidir não querer receber Jesus Cristo, não querer receber o Espírito Santo, e Jesus vai respeitar a sua vontade. Infelizmente, ele respeita, nesse caso, a sua vontade, porque você vai para o inferno. Ele vai respeitar. Agora, o amor que ele sente por mim, por você, pelo aquele ladrão safado, que nem aceitou ele, pelo aquele assassino, é o mesmo. Pastor Alexandre Chimenez dizia uma coisa que eu aprendi com ele, dizia assim: você não tem nada que você possa fazer, nem de bom, nem de ruim, que aumente ou diminua o amor de Deus que sente por você, porque ele já é infinito, Deus lhe ama infinitamente,
sabe? É um amor que indica uma nova atitude com os outros, e é impossível sem Jesus Cristo. Jesus disse assim: vocês ouviram falar o que foi dito, ame, ele usou a palavra ágape, mas conjugada, agapesieis, o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem. Então, é um mandamento, agapate, os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Ele disse lá em Mateus, sabe? Agostinho, que foi um estudioso da Bíblia, no século III depois de Cristo, ele disse assim que Deus ama a todos, como se houvesse só você para amar. Deus lhe ama, você que está me escutando, como se o mundo inteiro não existisse, só existisse você, e Deus lhe ama. E por isso que o amor dele é completo, porque ele olha para você como se só houvesse você para ele amar. O amor dele é completo. Esse amor ágape se difere do amor humano, porque o amor humano depende do coração, depende do carinho, depende. E o amor de não é, e também não é errado, não, sabe? Nós somos assim, nós somos humanos, mas o amor de Deus é esse amor que transcende tudo, sabe? É um desafio maior, é uma decisão de amar, independente de qualquer coisa. Por isso que Deus diz: Jesus ama os seus inimigos. Ágape é a capacidade, o poder e a determinação de amar as pessoas que a gente nem gosta. É fácil a gente amar quem não gosta, é nada, é difícil demais. Mas foi o padrão que Deus colocou, e você não é filho de Deus? Eu não sou? Então foi o padrão que Deus colocou, sabe? Então, entendeu o amor ágape, que é sacrificial, que Jesus, Deus nos ama primeiro, independente da gente merecer esse amor, é que nos dá a base estrutural do cristianismo. Quando você entende o amor ágape, você entende o que é cristianismo, sabe? E aí você também começa a entender as outras religiões, porque elas têm erros. Por exemplo, as religiões orientais, como o budismo, o shintoísmo, né, eles dizem assim que a vida é um sofrimento pelo karma que você está pagando, e esse sofrimento é fruto do desejo. Quando acabar acaba o sofrimento quando você acabar o desejo. E depois disso, você só consegue isso se você seguir os ensinamentos de Buda. Então, sabe, o amor não é. Você vai procurar no budismo, no shintoísmo, uma autossuficiência e uma independência de qualquer objeto ou pessoa. Isso não é amor sacrificial pelo outro, é até um amor sacrificial, mas é por você próprio. Você está procurando você, e não é pelo outro, sabe? E você está buscando o nirvana. Então você está buscando Deus, você não está buscando o amor ágape de Deus que transcende de você para os outros. Você começa a entender. O espírita, ele faz as obras buscando uma independência de Deus, achando que ele mesmo faz esse bem para o outro, para reencarnar melhor. A salvação dele é nascer de novo num corpo mais evoluído, num espírito mais evoluído, e ele coloca assim, fora da caridade não há salvação. Isso é uma meia mentira, sabe? É verdade que fora do amor ágape da caridade não há salvação, isso é verdade, mas o que não é verdade é que eles praticam o amor ágape, porque o amor ágape é você achar que você não tem merecimento nenhum, e Deus, na infinita sabedoria dele, ele morreu por mim e você quando ainda éramos pecadores. Então, sabe, ou seja, um espírita trabalha na base do merecimento. Eu faço isso porque para poder merecer, e eu e você não merecemos nada. Aliás, a Bíblia diz que a gente merecer era o inferno, e Deus, na glória dele, na sapiência dele, no amor dele, ele veio. E, imerecendo, a gente veio, foi salvo. Os bons tibetanos, eles procuram se comportar com apatia, que é apatia mesmo. Eles procuram sufocar a alegria, a tristeza na alma, sabe para quê?
para que eles não se envolvam com nada, sabe? Eles procurem a libertação, o caminho da luz, assim, porque não se envolve com nada. O amor ágape não é desse jeito, não é anulação do próprio ser, é você se anular pelo outro, é você ir atrás do outro, sabe? Não é nada disso. Então você começa a entender. Para essas religiões, só duas palavras da Bíblia explica porque essas religiões estão erradas. As duas palavras da Bíblia é Jesus chorou. Jesus chorou 3 vezes. Jesus chorou na Bíblia quando Lázaro morreu, sabe? Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou porque era humano. Ele viu o sofrimento das irmãs de Lázaro. Então ele se importava, ele tinha sentimento e se importava com as tristezas. Jesus chorou quando viu Jerusalém, quando ele vai na entrada triunfal que ele vai fazer, que lá em Jerusalém, sabe? Ele olha Jerusalém e chora, porque sabia que os homens iam negar ele, sabe? E Jerusalém, Jesus representa a nova Jerusalém, que foi negada pelos homens. Jerusalém foi destruída 40 anos depois. Jesus chorou. E terceira vez que Jesus chorou foi lá, descrito em Hebreus 5, 7, quando ele estava orando a Deus, que ele disse, Senhor, se possível, afasta-me esse cálice. E as pessoas pensam que que o cálice que Jesus queria afastar era a missão dele morrer por a gente. Não, é porque ele recebeu toda a carga de pecado, e o pecado faz nossos pecados, faz a separação entre vós e nosso Deus. Então, naqueles minutos finais de Jesus naquela cruz, quando ele recebeu o nosso pecado, Jesus grita, Senhor, por que me abandonaste? Porque Deus, ele não tem comunhão com o pecado, sabe? Então, Jesus estava com medo, era disso, do abandono de Deus, pelo pecado que ele... Então, o amor ágape é tudo isso. Você só se encontra, sabe? O amor ágape é muito fácil de Deus para a gente, mas é muito difícil entre um ser humano contra um ser humano. E eu dizia assim, não é somente difícil, não, é impossível. O amor cristão, que faz parte do fruto do Espírito, é derramado nos corações pelo Espírito Santo. Se não houver o Espírito Santo, não existe amor ágape, não existe. Assim, a gente encerra dizendo que o amor ágape é totalmente ao contrário de porneia, que é uma prostituição, onde uma pessoa paga para usar o corpo do outro. O amor ágape é um amor que transcende o dinheiro, sabe? É o contrário de acatasia, de uma impureza, porque não existe nada sujo entre o amor de Deus. E diferente de alcegeia, que é uma libertinagem, onde as pessoas não se importam mais com as outras. Paulo disse, alegrai-vos com que os se alegram e chorai com que os choram, sabe? As perguntas para reflexão individual hoje é assim, por que Paulo, então, precisou falar entre obras da carne e fruto do Espírito? A outra coisa, eu queria que cada um depois resumisse, sabe, se ficou fixado mesmo o que é porneia, o que é acatasia e o que é alcegeia. E, finalmente, o que é esse amor ágape? O que é que o amor ágape de Deus se diferencia do amor humano? E por que que Deus pede para termos o amor ágape? Próxima aula, a gente continua vendo as outras obras da carne e as outras fruto do Espírito. Né? Aí está até com um S a mais. Deus abençoe vocês e agora a gente encerra a apresentação e vai abrir um pouco para todo mundo falar e perguntar as coisas e acrescentar mais alguma coisa. A gente tem mais 5, 10 minutos para isso. O que é que vocês querem acrescentar ou o que querem perguntar? Está aberto para vocês.
Oi, Rico, tá ouvindo aqui eu falando, Beta? Essa aula me fez refletir bastante coisa. Eu achei uma visão diferente do que eu já tinha aprendido sobre isso, essa questão dos frutos dos frutos do espírito e da obra da carne. É uma luta travada realmente que nós temos diariamente, mas graças a Deus que o Espírito Santo que habita em nós, ele testifica, assim, os caminhos que a gente deve andar. Ainda bem que com o poder do Espírito Santo, a gente consegue caminhar, se desviando, digamos assim, do pecado, né? Porque sem o Espírito Santo, realmente, eu acho que se torna impossível. Então, que nós todos possamos ser cheios do Espírito Santo, porque eu acredito que quanto mais a gente consiga essa dádiva de ser cheio do Espírito Santo, de estar sempre em oração, para algumas pessoas que travam muitas lutas na área sexual, o jejum, né, falam que é importante para fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. E é isso, eu achei muito linda a explanação sobre o amor ágape, achei perfeito. Foi uma aula que me edificou bastante. Parabéns, viu? Amém, Beta. Ótimo. O que é que alguém quer perguntar ou acrescentar mais? Boa noite, professor Ricardo. Tudo bem? Diga, Eu acho que estou Carlos. falando a primeira vez por aqui, né? Sempre acompanhando suas aulas, sempre muito eu sei. esclarecedor. Você sempre está aqui. Realmente eu gostei bastante das explicações dessa subdivisão, que era algo que eu não entendia, por exemplo, a diferença entre a cartásia, né, e a azegeia, porque me parecia ser a mesma coisa, tudo ser fruto do pensamento impuro. E aí, na sua aula, o senhor destrinchou, né, colocou bem divididozinho mesmo. Aí eu acho interessante também que me veio a recordação aquela passagem de Efésios que fala da armadura, né? Da armadura do cristão, que lá no finalzinho diz que a gente tem que ter o escudo da fé, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito. E falou do Espírito Santo de Deus, que é esse amor ágape completo, e o Espírito e a espada, né, do Espírito é justamente a palavra de Deus. Então, veio tudo na minha mente e eu achei muito interessante, gostei muito dessa explicação, da divisão também, que eu não entendia muito bem, aqueles dois que eu já falei, né? Eu acho que fica até consoante aí com o que a colega Roberta falou também. Amém, é isso mesmo. É difícil a gente saber as pequenas diferenças, até porque as palavras são gregas, não são do nosso uso do dia a dia, foram palavras usadas há 2000 anos atrás, que talvez, quer dizer, o grego koiné nem se fala mais, né? Não é isso, pastor Daniel? O grego koiné do Antigo Testamento, que Paulo escreveu, nem se fala mais, é outro grego que se fala lá. O Quer grego dizer, moderno é diferente. Tem, claro que tem muitas palavras, vocabulário similar, mas não é a mesma língua exatamente. Vocês ouviram o que eu falei? sim, escutamos. Já mudou um pouco nesses 2000 anos, mudou um pouco. Então, essa diferença cultural, linguística, faz a gente patinar, né? A tradução perde, mas a gente viu, né? É, é, diria assim, porque pecado é pecado, mas é uma progressão, né? Vai da porneia, que é a coisa física, depois a catacé, lá da impureza da mente, e depois você chega na depravação moral, que você não está nem mais aí para as coisas, né? Realmente é um pecado atrás do outro, e isso é terrível, né? Quem mais, minha?
Então, podemos encerrar a aula? Ou alguém quer perguntar mais alguma coisa e dizer mais alguma coisa? Ricardo, só destacar o seguinte: a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro dos gnósticos, que consideravam o corpo como algo corrompido. Não é o corpo que é corrompido. O corpo não é corrompido. O corpo está sob o efeito da nossa condição caída, pecaminosa, que é a carne, né? Como você colocou lá, o sarx. Então, o corpo é um instrumento, tanto para o bem quanto para o mal. Mas ele não é mal em si. O que o corrompe é a natureza caída. Então, a gente não ter, de repente, essa visão aí que acaba sendo a visão do espiritismo, de certa forma, né? O meu objetivo é não reencarnar mais, porque a reencarnação, o estar num corpo, é uma punição, né? Eu preciso ir evoluindo até o ponto que eu não vá mais reencarnar. Então é uma coisa que me chamou a atenção. Você colocou isso, mas é bom a gente falar isso, porque, por exemplo, na eternidade nós teremos corpos. Nós não vamos ser espíritos flutuando lá no céu, não é nada disso. Nós seremos pessoas com corpo, porque Deus nos criou assim. Nós só somos seres humanos se tivermos corpo. Quando nós não estamos no nosso corpo, essa é uma condição transitória. Por isso que há ressurreição, senão não haveria necessidade de ressurreição, porque o espírito já não está com Deus, né? Então, o problema aí não é o corpo, o problema é a carne. É traduzida na nossa Bíblia como carne, mas é a natureza caída, a natureza corrompida pelo pecado. E um outro ponto em relação ao amor, muitas vezes a gente ouve alguém falar assim, talvez até alguma mensagem, alguma pregação, você ouviu alguém dizer assim: olha, o Senhor nos diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, então primeiro você deve se amar, porque se você não se amar, você não será capaz de amar o outro. Você já deve ter ouvido isso, né? Por mais bonito que possa parecer, não faz nenhum sentido isso. Sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus diz, ame o seu próximo como a si mesmo, ele está partindo do princípio, do pressuposto de que o amor a nós mesmos já é algo que nós temos. Quando nós não temos, isso é uma patologia. Nós já amamos a nós mesmos. Se tem alguém que a gente ama, de fato, somos nós mesmos. Então ele está dizendo, ame como você ama você mesmo, porque ele está usando o padrão de comparação que é o natural. Claro que de uma forma, vamos dizer assim, especial que ele está falando. Mas assim, cuidado com esse raciocínio. Não, então primeiro você tem que amar você. Aí vem toda aquela visão extremamente influenciada pela cultura atual, que é a questão da auto... como é que eu posso dizer? Me ajude aí, Ricardo. Uma busca de uma autossatisfação, primeiro. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: saia de você, porque você já está em você, e vá em busca do outro. Que foi exatamente o que ele fez. Ele veio, ele se doou por nós, né? Aí, pastor, então, tem que ter o Espírito Santo mesmo, né? Porque, sem brincadeira nenhuma, tem um filme que a gente fica brincando aqui em casa, que às vezes a gente diz assim, você está pensando, eu mesmo e Irene. Que teve um filme que o ator lá de Hollywood só pensava nele mesmo, né? E a gente, por muitas vezes, é assim mesmo. Só pensa em o amor ágape de Deus, não é desse jeito, sabe? Não é quando a paz, pastor, quando Jesus diz assim, olhe, ame seu inimigo, porque amar só os amigos, isso é fácil. Qual é a vantagem? Me diga aí, me conta aí a vantagem que tem em você só amar seus amigos. Qual foi a diferença que você fez no mundo, você só amando seus amigos? Então, pastor, é muito difícil esse amor ágape, sabe? É uma luta, por isso que Paulo diz assim, é uma luta na carne contra o espírito, porque a coisa é difícil, a coisa não é fácil, não. E, pastor, falando do corpo, né, Jesus,
antes, aí eu tenho até essa dúvida. Jesus, antes da ascensão dele, ele apareceu, ele atravessou, ele tinha corpo e que atravessou paredes, mas Tomé tocou lá nas chagas, né? Jesus ali já estava com um corpo glorioso, como era isso? Sim, sim, já estava com o corpo glorioso. E é esse o corpo incorruptível. O corpo incorruptível. Não, o corpo incorruptível eu sei que ele vai receber, mas deve ser. Então é aquele que Jesus já estava, que já tinha ressuscitado e só não tinha ascendido aos céus. Então, quando a gente ressuscitar, a gente vai receber aquele corpo que Jesus recebeu, que teve, para ascender aos céus. Eita, glória a Deus. Ah, meu Deus do céu. O apóstolo João, lá em 1 João, né, na epístola dele, diz assim: amados, ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas sabemos que seremos semelhantes a ele. Então ele admite a sua ignorância, né? Eu não sei exatamente como vai ser, mas seremos semelhantes a ele. Nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Amém. Mas será um corpo. Nós não vamos ser os fantasminhas flutuando lá no céu, né? Ô, glória! Amém. Pois agora a gente vai ter que encerrar, né? Já está. Eu não gosto de passar muito, embora a gente. Esse tema dá para a gente ficar aqui sem brincadeira nenhuma, uma hora falando, porque é muito bom a gente ver esse amor de Deus que transcende qualquer coisa que você pense, transcende qualquer pecado seu, transcende qualquer dúvida. Esse amor é contagiante, ele chega, aonde ele chega não tem trevas, aonde ele chega é um negócio tão grande que a gente, quando chegar na Nova Jerusalém, vai ser invadido por esse amor ágape, que nós já tivemos essa invasão. O Espírito Santo já nos invadiu. Só que a gente reluta, às vezes, em querer lutar contra o Espírito Santo. E não é para fazer isso. É para entregar esse corpo ao Espírito Santo e que Deus seja louvado por isso. E eu agora, infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu vou orar encerrando e vai ficar lá amanhã no YouTube. A gravação. Hein? Esse que fala com você. Carlos, ore você encerrando. Oremos, Senhor Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta aula, Senhor, por mais este conhecimento que foi passado a respeito da tua palavra, Senhor, do teu reino e de tudo que tu tens, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que pecamos, que erramos, Senhor, ou que pensamos impurezas. Faz com que, Senhor, todas essas palavras que foram ministradas pelo teu filho Ricardo, que seja em nosso coração, e nós nos colocamos, Senhor, em tuas mãos, porque nós sabemos que nela nós vamos encontrar o teu amor, o amor ágape, e que ele também nos inunde, para que a gente não pense apenas na gente, mas também pense nos outros que dependem desse seu amor. E assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Amém, amém. 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 Deus abençoe. Amém, amados. Deus abençoe. Deus abençoe.